Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? E hoje nós vamos falar como a Folha checa se uma notícia é falsa ou não. E eu estou recebendo aqui no estúdio a editora do Folha Informações, a Luísa Alcântara e Silva, que está pela primeira vez aqui no programa. Seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Pri, obrigada a toda a equipe do TV Folha. Acho que é super importante a gente falar sobre desinformação e como combatê-la. Então, que bom que a gente vai ter esse programa hoje. Sim, legal. Antes de você contar um pouquinho para a gente aqui como que a Folha faz a checagem, queria que você falasse um pouquinho quais são os perigos das mentiras, né, nas redes sociais. Então, a gente tem pode acontecer várias coisas relacionadas a essas mentiras. Desde você eleger um candidato com base em mentiras, isso a longo prazo vai trazer um mal para a democracia. E também tem perigos mais imediatos, como a gente viu agora na tragédia das chuvas no Sul. Por exemplo, teve uma ocasião em que uma equipe de resgate parou as buscas por algum tempo porque circulou um boato nas redes sociais de que a empresa de energia elétrica teria religado a energia. Então isso causaria choque ali, ia descarregar a energia elétrica. Então esse é um mal muito bom, que é uma equipe de resgate parando de trabalhar porque um boato rolou nas redes sociais. Então são perigos, há vários tipos de perigos que elas podem trazer. Certo, e a Folha já tem algum tempo fazendo matérias, né? Nós temos aí a seção Folha Informações, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo como que a Folha checa se uma notícia é falsa ou não. Então, primeiro eu vou falar, o Folha Informações, ele agrega as verificações da Folha e ele tem duas frentes. Uma é o Comprova, que é uma coalizão de 42 veículos, a gente trabalha de forma colaborativa. E a outra frente é o projeto Checamos, que tem patrocínio da Philip Morris Brasil. E aí sou eu e mais 2 repórteres, a gente faz todo o trabalho aqui na redação. E aí como que é esse trabalho? O primeiro passo de toda a verificação é fazer um monitoramento. Então a gente monitora o que está viralizando, mentiras que estão viralizando nas redes. Porque a gente normalmente não verifica um conteúdo que ainda está ali com poucas curtidas, poucos compartilhamentos, porque senão a gente estaria dando luz para um assunto que não precisa, que a gente não quer que seja evidenciado. Aí, uma vez que a gente verificou esse conteúdo que está viralizando, que a gente ali tem indícios de que é uma mentira, a gente começa o trabalho da verificação em si, que é a apuração, então buscar a informação correta com autoridades, com as entidades envolvidas naquele assunto, com especialistas também. Aí escrever o texto. E aí tem uma etapa que também é muito importante, que é o cross-checking, que seria a última etapa ali antes da publicação. Então, se um repórter fez a verificação, outras pessoas vão ler esse texto, é como se fosse uma lupa ali para verificar possíveis pontos fracos. Então, às vezes eu faço um texto e o outro repórter pode questionar, mas essa informação aqui veio da onde? Para a gente ter certeza de que ali está a informação correta, que é o que a gente quer levar para o leitor. Sim, o objetivo, né, do Checamos é poder levar a informação correta para todo mundo que está acompanhando. E você falou também do Comprova, né? Explica um pouquinho melhor também para quem está assistindo. O Comprova, ele surgiu em 2018, na eleição de 2018. Ele é uma coalizão, hoje são 42, esse número varia, hoje são 42 veículos, então cada veículo disponibiliza um ou mais jornalistas para trabalhar. Eu sou a representante da Folha no Comprova, e aí a verificação, às vezes eu faço uma verificação junto com um jornalista do UOL, ou do Estadão, ou do Correio Brasiliense. É um trabalho, assim, para mim foi algo muito inovador, porque a gente faz ali um Google Docs e a gente vai escrevendo juntos. É como se fosse um colega da redação aqui da Folha, mas não, eu estou trabalhando com alguém do Estadão, que a princípio é um concorrente, né? E ele o Comprova surge então em 2018, na eleição, aí depois ele continuou, teve pandemia, né? Na pandemia a gente teve um trabalho muito forte, porque circulou muita mentira ali, né, na pandemia desde o comecinho. Aí também teve outras eleições que a gente também trabalhou, e hoje ele verifica, né, conteúdos relacionados à pandemia, que ainda continuam, né, por mais incrível que possa ser, ainda continua tendo muito conteúdo de desinformação sobre pandemia, sobre políticas públicas do governo federal. Vai entrar agora uma fase de eleição e um novo tema que a gente no Comprova começou a checar esse ano é mudanças climáticas, que também, né, a gente está vendo aí o negacionismo científico cada vez mais ganhando as redes. Então a gente checa a gente tem esses temas que a gente abarca no Comprova.
Sim, então são, né, várias empresas ali juntas ali no combate à desinformação, combate à fake news. Como se fosse um pouco aquele consórcio de imprensa que teve na pandemia, que trazia números, a gente faz esse trabalho de verificação. Legal. A gente vai falar aqui de alguns exemplos, mas antes vamos voltar um pouquinho. Você falou aí da tragédia do Sul, né? A desinformação relacionada à tragédia aqui no sul do país trouxe algo de diferente, algo de novo? Trouxe. Eu acho que ela está mais rápida. Foi a primeira vez, pelo menos na minha experiência, eu já estou há alguns anos trabalhando nessa área, eu nunca vi tanta quantidade de mentira em tão pouco tempo. Quer dizer, talvez na eleição de 2022, ali um dia antes do primeiro e do segundo turno, ali muito pouco antes dos dias da eleição. E agora no Sul foi muita coisa, assim, muita mentira. Tanto que a gente nem consegue checar tudo, é inviável, ninguém consegue checar todas as mentiras que circulam. E eu acho que isso tem muito a ver, eu entrevistei uma professora há um tempo, que ela falou que, assim, que 2018, no universo da desinformação, 2018 foi como um laboratório para os desinformadores, 2022 foi a eleição de 22 foi um teste. E agora eles já é um universo profissional. E a gente viu isso agora no Rio Grande do Sul, porque eram mentiras a quantidade muito grande e elaboradas, algumas mais difíceis de checar também. Então eu acho que teve isso. E também teve, assim, uma coisa, não acho que a gente possa dizer que é bom, porque a desinformação nunca é boa, a tragédia muito menos ainda. Mas a gente passou a discutir mais. Eu vi muita gente, celebridade, autoridades falando sobre isso, né? Falando, gente, não compartilhe, porque a gente viu o impacto que a desinformação causa agora no Sul. A gente viu o quanto que atrapalhou. Então, acho que teve esse outro lado também das pessoas ficarem mais atentas a esse tipo de conteúdo. Entendi. E a tragédia no Sul, né, das chuvas aí no Sul do país, foi algo que sensibilizou o Brasil inteiro. Isso impacta de alguma forma em como a desinformação atua? Eu acho que sim, porque, né, como eu falei, quando você vê mentiras em rede social nas eleições, é um problema que vai vir mais a longo prazo. E na tragédia do Sul era algo que todo mundo ali viu. Então era isso, tipo, eram as autoridades, né, ministro tendo que parar, governador tendo que parar de fazer o trabalho para desmentir coisas que estavam viralizando. Então eu acho que isso foi algo que mudou, assim, eu acho que e a partir disso as pessoas começaram a ficar mais atentas, então espero que isso seja um dificultador para os desinformadores, né? Sim. E quais são os cuidados, né? A gente dá aqui um serviço para quem está nos assistindo. O que as pessoas os cuidados que todo mundo deve ter para não cair numa desinformação? Que eu sempre falo, eu acho que, em primeiro lugar, não compartilhar nada sem antes ter certeza de que aquilo é verdade. E como que a gente pode ter verdade? Como a gente pode ter certeza? Checando, buscando outra fonte de informação. A gente tem que desconfiar se é uma informação que está só ali nas redes sociais, só aquele perfil que está sabendo daquele absurdo, é algo já para levantar ali dar um alerta, tipo, ops. Outra coisa é refletir. Muita coisa a gente pode, a partir de perguntas, se a gente fizer algumas perguntas para aquilo que a gente está lendo, a gente vai falar, isso aqui não está fazendo muito sentido. E aí também, a partir disso, buscar outras fontes de informação. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que não compartilhar antes de ter certeza. E também, né, acho que todo mundo tem ali o tio do WhatsApp, né, que acredita em tudo e que compartilha. E às vezes conversar com essas pessoas, não no sentido de, poxa, olha o que você está compartilhando, que absurdo, como que você não pensou nisso? Porque a desinformação ela é feita para te sensibilizar. Se a gente reparar, muitos conteúdos de desinformação, eles vêm escritos todos tudo em caixa alta, assim, urgente, bomba. Isso já te causa um choque ali, uma indignação. Isso é feito propositalmente para você se emocionar e não pensar muito se aquilo faz sentido ou não. Então também, viu o conteúdo que usa essas caixas altas, como se ele estivesse gritando para você? Para e pensa, assim, dá uma respirada e fala, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui com calma. Eu acho que são meios que a gente tem de evitar cair na desinformação. E eu acho que todo mundo devia ter um pouco de educação midiática, seria muito importante para as pessoas entenderem o que é real e o que é falso, né?
Sim, é justamente isso que eu ia falar, né? Essas mensagens, elas vêm ali com um contexto que muitas vezes a gente vai acreditar, né? Principalmente nessa a tragédia do Sul, né? A gente está tão sensibilizado com a situação, ver alguma mensagem, né? Uma mensagem de WhatsApp ou alguma coisa na internet que chama a atenção. Então, é difícil, né? Então, é importante checar, né, as informações e confiar, né, nos jornalistas, no jornalismo profissional que faz a checagem. Temos aqui a equipe fazendo aqui na Folha, né, o Comprova fazendo essas checagens. O jornalismo profissional está aqui para ajudar a quem está, os leitores, né, na dúvida sobre algum determinado assunto. Também saber diferenciar o que é reportagem do que é opinião. Porque tem também a pessoa que não gosta do veículo A ou B, mas às vezes é porque os articulistas, os colunistas escrevem alguma opinião que você discorda. Isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com o que a redação produz, que é a informação verdadeira, a informação correta, checada. Então, saber diferenciar isso também é importante. Legal. E vamos fazer com o serviço, né? Para quem está assistindo, se receber alguma mensagem no WhatsApp ou se ver alguma informação nas redes sociais, como que ele pode encaminhar para a gente aqui, para a redação da Folha, para a gente poder fazer essa checagem? A gente tem 2 meios. A gente, inclusive, recentemente criou um e-mail, que é o folha.informações, sem ser cedilha, sem informações, né? @grupofolha.com.br. E também a gente tem um número de WhatsApp, que a gente tem recebido colaborações de leitores, que é o 11, vou ler aqui, 11 99 581 6340. Então, assim, viu alguma coisa ali? Putz, será que isso aqui é verdade? Não tenho certeza. Manda pra gente que a gente verifica. Legal. Vamos voltar só um pouquinho ali na tragédia do Sul. Quais foram os conteúdos de desinformação mais chocantes que a Folha verificou sobre a tragédia? Sobre a tragédia, eu acho que teve um que circulou bastante de diferentes formas, que era para dizer que as autoridades estariam escondendo o número de mortos, que seria muito maior. Então, teve um post que a gente checou, que era falando que havia 2.000 corpos de vítimas em caminhões frigoríficos na cidade de Canoas. Isso também assim, é algo, né? Se a gente pensar, por que estariam mentindo? Como assim morreram 2.000 pessoas morreram e cadê os parentes dessas vítimas? Né? São coisas a se pensar. Outro que também que a gente chegou, que é uma coisa muito sem sentido, é que o governo federal estaria doando alimentos vencidos para as pessoas desabrigadas no Sul. Então, assim, eu acho que esse exemplifica muito o que eu falei antes, de pensar se o conteúdo faz sentido. Sei lá, uma pergunta básica, o governo, você comer uma comida estragada, você vai ter problema, você vai ter que procurar um pronto-socorro. E aí num local, numa região que os pronto-socorros está tudo com problema, tudo alagado, o governo vai querer ter mais gente com algum problema de saúde, mesmo que seja algo pequeno, algo não tão grave, mas são coisas que são posts que viralizaram assim, milhares de visualizações, pessoas acreditando. Também teve um que aí envolve a parte que eu falei do mexer com o nosso sentimento, que era dizendo que os animais que estavam sendo resgatados estavam indo para adoção sem que os tutores tivessem a chance de encontrá-los. Então, assim, é de uma maldade, né? Porque, assim, não aconteceu, assim, não tem evidência nenhuma de que isso tenha acontecido. Pegaram histórias, por exemplo, a própria Luísa Mel, que é uma ativista, né? Ela tinha feito uma feira de adoção, mas aí a gente falou com ela, os animais que ela levou para essa feira eram animais que já estavam para adoção antes da tragédia. Aí uma outra ONG também que falou que trouxe para São Paulo animais que estavam precisando de atendimento de saúde, e alguns estavam indo para aquela adoção temporária, para lares temporários. Então não é isso, tipo, vamos nos livrar, assim, temos um problema, milhares de cachorros, vamos sair doando. Não era isso, você tem um prazo, os tutores teriam um prazo para achar esses cachorros e gatos. Então, assim, é uma coisa de maldade mesmo, né? Não vejo outro sentido em alguém criar essas histórias. Entendi. Chegou uma pergunta aqui nas redes sociais, de um assunto que vamos voltar um pouquinho. A pessoa pergunta assim: vocês têm tio do Zap? Acho que todo mundo tem, né? Algum tio do Zap. Como lidar com a desinformação na família? A gente já falou, mas vamos repetir, que eu acho que isso é importante. Eu acho que todo mundo, inclusive eu tenho 2 tias, há muito tempo elas são essas tias do Zap, que acreditam em todas, assim, as mais absurdas. Eu acho que é na conversa, a gente não pode chegar, sabe, com o pé na porta. Poxa, como que você compartilhou isso? Olha que absurdo, é uma mentira. Não, por mais absurdo que seja, então, sei lá, vacina mata. Eu acho que você tem que conversar, mostrar, olha aqui, tio,
A Folha deu isso, olha, a Folha é um veículo, sabe, que tem uma tradição, que trabalha com conceitos, com ética. Olha aqui o que ela escreveu, olha o que a OMS fala, que é a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que é na conversa, porque a pessoa, ainda mais, né, eu falei agora da vacina, mas também tem a gente vai chegar na eleição, a gente vai ter eleição, e a política é essa coisa polarizada, né? E uma coisa também da desinformação se você acredita no político A, tudo que você lê que for contra ele, você não vai querer acreditar. E o que for a favor, você vai acreditar sem pensar se aquilo é verdade ou não. Então, acho que é falar para a pessoa, olha, a gente tem que ter bom senso, e tem vários cursos, hoje em dia, sabe, se você der um Google, tem vários, a Abrage, vários cursos de educação midiática que a pessoa pode fazer, inclusive para a terceira idade, para a pessoa ter esse discernimento de não sair acreditando em tudo. Porque eu acho que, assim, ninguém quer brigar, né? Eu já briguei com a minha tia, sempre ali na linha da educação, mas já tive altas discussões. E é muito chato, tipo, eu fico triste com isso. E, inclusive, poxa, ela não acredita no trabalho que eu faço, né? Mas eu acho que é na conversa, não adianta, tipo, brigar, discutir. Eu acho que é muito na conversa que a gente tem que lidar com esse tio do WhatsApp. Tá certo. Vamos falar de outros exemplos? Queria que você contasse, né? A gente está falando bastante aqui do Sul, mas não é só, né, a desinformação na tragédia do Sul que a gente está checando, né? Você pode dar outros exemplos aí, os emblemáticos aqui? São muitos assuntos, mas dá alguns exemplos de... Acho que o emblemático é vacina, né? Vacina da Covid, tudo de mal que todas as doenças já foram associadas falsamente à vacina da Covid. Então, que ela causa câncer, que ela mata, que, sei lá, que você pode ser, você vai ser infectado pelo vírus HIV se tomar a vacina. Eu acho que esse exemplo aí tá como um dos principais, mas tem outros também. Recentemente a gente checou a PEC das praias, que é um assunto que tá super em alta. A gente fez uma verificação sobre isso e, assim, é mentira. A PEC das praias, ela não vai privatizar o nosso litoral. Então, é aquela coisa ali do que é opinião e do que é informação. Ela não privatiza a PEC das praias. Ela não privatiza nossas praias. E também relacionado à saúde, assim como a vacina, a gente checou recentemente, por exemplo, né, a gente está vivendo aí o surto da dengue. Então, muito conteúdo viral dando receitas de como você pode se curar da dengue. Isso é muito perigoso. Então tinha lá suco de inhame com maçã. Cura, não é que assim, tipo, você tem que se hidratar, é bom se hidratar. Era um post falando, nossa, você quer se curar da dengue? Toma isso aqui que você vai se curar. E não é assim, né, gente? Não é uma coisa milagrosa. Também relacionado à saúde, há poucos dias a gente deu uma que era uma receita de um clareador dental. E aí um dos ingredientes dessa receita era limão. Aí o repórter, o Gustavo, entrevistou uma especialista que fala, o limão é ácido, pode até estragar o esmalte dos dentes, pode fazer mal para a saúde. Eu acho que esses aí são alguns que eu tô lembrando, que saúde é algo que envolve muito, assim, tá sempre ali. Sim, é o que gera muita desinformação, sim, né? Sim. Entendi. E Luísa, como que as plataformas, né, estão atuando no combate à desinformação? O que elas estão fazendo? Ou seria melhor perguntar o que elas não estão fazendo? Existe uma discussão para regularizar o trabalho, para que elas atuem na colaboração nesse processo, mas isso é uma coisa muito lenta e a gente está muito longe desse cenário ideal. Hoje o que a gente tem é uma falta de transparência das plataformas, das redes sociais, falta de transparência em relação a dados, em como elas atuam para coibir a disseminação desses conteúdos. E tem, por exemplo, a Meta tinha uma ferramenta super boa para nós, verificadores, que era o CrowdTangle, que é uma ferramenta para você monitorar esses conteúdos, o que está viralizando. Bom, agora, esse ano, no começo do ano, a Meta anunciou que vai acabar com o CrowdTangle, acho que agora em agosto. O X, né, o antigo Twitter, também algumas medidas que têm dificultado o nosso trabalho. Então, antigamente você poderia tentar falar com qualquer pessoa via mensagem, hoje em dia já não é mais assim. Tinha também o TweetDeck, que era também uma ferramenta de monitoramento maravilhosa. Também acabou, esse serviço não que ele acabou, mas ele é pago. Então, são coisas que vão dificultando. Então, acho que a gente está bem longe de um cenário aí dessas plataformas
contribuírem para esse processo. Entendi. Eu vou aqui para a minha última pergunta. Esse ano nós temos eleições municipais, você já citou aqui na nossa conversa sobre eleição, mas eu acho importante, eu queria finalizar perguntando para vocês, como que vai ser na eleição? Há alguma lei que ajuda a combater essas mentiras? Sim, a gente teve o TSE esse ano aprovou, acho que março ou abril, aprovou algumas regras que tem relação com a disseminação da desinformação. Isso é muito importante, até são regras que incluem até o uso de inteligência artificial, que acho que é algo muito assim, já estamos olhando para a realidade, porque a inteligência artificial está aí e vai ser cada vez mais usada. Então, vou até aqui uma colinha. Entre essas regras está a proibição dos deepfakes, que são aqueles vídeos, você pega, por exemplo, você que está aí, né? Sua cara está aí. A pessoa pega a sua imagem e bota você falando alguma outra coisa. Isso é um exemplo de deepfake. Então, isso está proibido. E qualquer conteúdo que seja gerado por inteligência artificial deve ter um selo ali, um aviso de que aquilo teve o uso de inteligência artificial. Outra coisa, a restrição do emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor. Então, não vai poder ter esses robôs, chatbots, para responder perguntas de eleitores. Isso não vai poder. Também é algo importante, né? Porque às vezes ali vem uma informação incorreta. E também a responsabilização dessas big techs, né, das plataformas, para retirar imediatamente conteúdos do ar que sejam verificados como desinformativos. São algumas medidas que ajudam o nosso processo. Eu acho que isso é algo positivo para a gente. Para a gente finalizar aqui o programa, se você recebeu, quem está assistindo, recebeu alguma informação pelo WhatsApp, viu nas redes sociais, alguma informação que parece ser meio duvidosa, pode encaminhar aqui para a redação, tem o número do WhatsApp, número 995816340 ou no e-mail folha.informações@grupofolha.com.br. E a equipe ali da Luísa vai estar de olho e fazer a checagem, matérias. Para a gente que a gente verifica aqui. Maravilha. Luísa, muito obrigada por ter vindo, por esse papo. Acho que a gente deu aqui informações importantes para quem está nos assistindo no combate à desinformação. Né? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Pri, a toda a equipe. Espero que tenha sido útil para quem está assistindo a gente. Com certeza foi. Muito obrigada. Até a próxima. Imagina. Tchau. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.